Aí nós temos uma outra característica muito interessante desse capítulo 10, que é o livrinho doce como mel e amargo no ventre. Veja que esse anjo que faz o juramento entrega agora esse livro para João e vem uma ordem para ele comer desse livro. Literalmente comer um pergaminho ali, os papéis e tal. E olha só, é interessante que isso aqui não é uma novidade, não é uma figura exclusiva do Apocalipse, não é uma das estranhezas do Apocalipse, isso aqui não é inédito, tá? Está claramente referindo a Ezequiel capítulo 2, verso 8 e 9, quando ele tem a visão desse livro selado, e Ezequiel 3, de 1 a 3, que vem a ordem para ele comer desse livro, e aí Ezequiel faz o testemunho de que, olha, eu comi o livro e na minha boca era doce como mel, mas quando chegou no meu ventre era amargo. Nós temos aqui algumas formas de entender que, para mim, todas elas são absolutamente aceitáveis e bastante tranquilas dentro da nossa linha didática do Apocalipse. Eu li essa história num manual de costumes judaicos e num livro que faz estudo de Ezequiel, desses de versículo a versículo, capítulo a capítulo. Ela conta um pouco dessa tradição judaica, e aí eu já vi Rodrigo Silva falando sobre isso, e já vi Luiz Saião também falando sobre isso no seu seriado de Apocalipse. Tá? Existe uma tradição pedagógica, os mais conservadores e tradicionais e ortodoxos mantêm ela ainda, mas existe uma tradição pedagógica judaica, né, para facilitar o aprendizado. Ela consistia, olha só, em fazer uma espécie de um biscoitinho, né, para os meninos ali que estavam estudando a Torá, aprendendo a lei. Esse biscoitinho ele servia de premiação, e ele era feito ali com os ingredientes normais que fazem o pão e tal, mas era feito um biscoitinho ali, e aí, claro, você sabe, né, o pão como a gente conhece, ele é salgado, o pão sem o sal ele já não tem gosto de nada, ele é meio cru, né, dependendo da consistência da massa. Não sei se você já comeu pão sírio sem nada, só o pão sírio mesmo, ele é até meio amarguinho, né, não estou cravando que é pão sírio usado no biscoito, estou falando de técnica da panificação aqui, tá? Então tinha um biscoitinho que ele servia de prêmio para os meninos que conseguissem memorizar ali trechos das escrituras, conseguissem reproduzir a fonética das palavras e dos alfabetos ali. E aí o que eles faziam? Eles faziam biscoitinhos ali, né, como de massas ali mesmo, de pães e de bolos e tal, e passava mel por cima, dava aquela caramelizada no biscoitinho. Sempre então que os meninos eles acertavam a memorização de um trecho, de um texto, acertavam a fonética das palavras, dos termos. Sempre que eles memorizavam corretamente e replicavam corretamente, como prêmio eles ganhavam esses biscoitinhos. E aí você coloca na boca e aí você consegue, né, com a saliva ali, chupar todo o mel do biscoito. O que sobra depois é a massa sem gosto, amarga. E aí você engole, ela já não tem mais aquele doce do mel, né? Então, essa associação é feita em relação a essa questão do livro. E por que isso é importante para o nosso entendimento? É de conhecimento de todos que nessa época ninguém podia comprar exemplares de cópias dos pergaminhos, isso era muito caro, o papiro era caro, a tinta do bico de pena era cara, e além de que demandava muito tempo para alguém copiar por escrito várias cópias e entregar e distribuir. Por isso que era o hábito que a gente falou no capítulo 1, agora há pouco, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, que é uma pessoa que fazia a leitura do pergaminho para toda uma congregação, para uma família, para um grupo. Então é porque os exemplares eram bastante reduzidos. Por isso que você tem, por exemplo, no Salmo 1, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e aí no final diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele ouve isso provavelmente, né, na sinagoga, ele ouve no templo, no tabernáculo, onde seja, e aí ali ele tem que ouvir, memorizar e ficar em casa meditando aquilo para que aquela instrução entre na sua mente e no seu coração. É o que Davi se referia, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Isso era o guardar a palavra dentro de si, porque era necessário a atenção e a memorização, porque você não tinha exemplares dos pergaminhos para você ter uma cópia, como a gente tem a Bíblia. Razão pela qual também eu falei há pouco, insistentemente, essa questão de guardar, como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tribulação. Como é que você guarda a palavra do Senhor?
Você escuta, presta atenção, memoriza, coloca na mente, esconde ela no coração, mantém ela segura, sem que nada de fora venha modificar a lei no seu coração. Agora há pouco a gente falou sobre a estrela que poluía a água, que a água era a lei, a palavra que transformava a vida, saciava a sede, purificava. Essa lei modificada, você adere a essa lei modificada, isso muda o teu interior, você se afasta de Deus. Então essa memorização da palavra é extremamente importante. Por isso o entendimento baseado na própria cultura judaica, do livrinho que João ele comia e era doce como mel na boca e amargo no ventre. Por que que isso é importante? Por causa dessa aplicação, olha. A palavra doce, quando recebida, só que amarga ao fazer parte da vida da gente, por todas as consequências, né, de ser um com a palavra. Então a palavra é doce porque você recebe ela de Jesus, né, principalmente novos convertidos, tudo faz sentido, um novo mundo de possibilidades se abre, você tem uma nova esperança, você tem agora onde recorrer à palavra, à igreja, aos irmãos, tudo isso é doce. Mas o viver com essa palavra e praticar e se abster de muitas coisas, agir diferente do que agia, se comportar diferente, ter uma posição de santidade, de ir contra as leis que agora regem o mundo secular do qual você não faz mais parte, isso faz com que a palavra, depois de ingerida e assimilada e aderida, torne o caminhar amargo. Então isso é uma coisa que muitos também têm consenso desse entendimento, né? E olha só, depois de essa ordem para comer desse livrinho, né, já recebeu a palavra doce, vive a consequência amarga de ingerir a palavra, vem uma ordem interessante. Importa que agora profetizes novamente a respeito de ou acerca de muitos povos, nações e línguas e muitos reis. E aí olha que interessante, tem diferença de profetizar para e profetizar acerca de ou a respeito de? Qual é o entendimento aqui? Gramaticalmente me parece claro que a ordem é que Deus revelou o conteúdo, o anjo já jurou que não haveria mais intervalo de tempo, João ingere a palavra, se torna um com ela, e importa agora que ele profetize novamente. O profetize do grego profetés é discursar em público em nome de. Isso na Idade Média ganhou o nome de arauto, né? Quando ele chega primeiro e anuncia que naquela estrada está vindo um rei ou um príncipe, alguém da nobreza, e ele anuncia o nome da família tal, que tem os feitos tal, ganhou a terra tal, tem um castelo não sei aonde. Essa era a função dos arautos, né? Isso a partir da Idade Média. É o que o profeta faz. Vem em nome do Deus de Israel, aquele que criou o céu e a terra, tirou o povo do Egito, fez o mar vermelho se abrir, subjugou a Faraó e não sei o que. E aí você anuncia as verdades acerca dele, né, para primeiro apresentar, introduzir quem ele é para os ouvintes, né, e aí então vem a mensagem daquele. Ele diz, assim diz o Senhor, por isso que os profetas falam muito isso, assim diz o Senhor, ou seja, ele não está aqui falando, é a minha boca, mas eu estou dizendo aquilo que ele fala. Então vem o anúncio da palavra. E aqui ele está falando sobre profetizar a respeito de, ou acerca de. Quer dizer que é para João falar novamente acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Por quê? Porque acabou de ser revelado o conteúdo e foi feito o aviso para que os homens se arrependam. Então aqui é Deus dizendo, olha, você teve todo o conteúdo liberado, você teve as visões, viu que o Cordeiro assumiu, agora vai e anuncie aos povos, anuncie para os povos a respeito do que acontece com povos, nações, línguas e reis que não se rendem à autoridade agora do Cordeiro, que detém o mundo, que tem a autoridade. Então você vai falar para, mas vai falar acerca de, porque na visão agora ele tem a visão do que acontece com aqueles que não se arrependem. Então eu vou pregar acerca dos povos, a respeito dos povos. Olha, venho vos dizer que se vocês não se arrependerem está destinado tal, e vão haver muita dor e sangue, derramamento e lágrimas, virão exércitos contra vocês e vão os derrubar. É você anunciar sabendo qual é o destino daqueles que te ouvem caso não se convertam, não sigam ao Deus dos céus e ao Cordeiro que se entregou e tem a autoridade. Eu entendo que essa diferença é importante, porque uma coisa é eu falar para a pessoa a respeito de Deus, somente. Outra coisa é eu falar para a pessoa sabendo a causa, a consequência de repente ela não dar ouvidos, é o alerta. Olha, não faça isso, então siga por tal caminho, porque o que está destinado para aqueles que não seguem é algo terrível e tal. É você alertar.
alertou, você tem uma visão, fala, olha, eu tive a visão do fim dos tempos, que aquele que não se rende ao Cordeiro, não reconhece a sua glória, os seus reinos cairão, e se ajoelharão diante dele, e haverá muita dor, e serão destituídos do seu reino. Eu entendo que tem essa diferença de você falar sobre causa e consequência nessa questão. Alguns entendem que é só uma divergência de tradução. Se for o caso, você também tem o mesmo conteúdo da mensagem e você profetiza para povos, nações, línguas e reis. Aqui extrapola o limite semítico e é uma pregação para os gentios, porque são os de fora do arraial, os de fora da nacionalidade, são os não nativos. E aqui é evangelização para ganhar esses povos. Isso vai ficar um pouco mais evidente agora aqui, mas espero que você esteja entendendo essa questão, principalmente do livrinho, que é tão misterioso, e porquê do sabor, e porquê comer dele. É uma replicação que faz menção ao livro de Ezequiel, onde ele teve que fazer a mesma coisa. A diferença é que o livro agora não está mais selado.